Queridos amigos, queridas amigas, que Deus, por intermédio de Jesus e através dos espíritos bons que o representam, possa nos abençoar, possa nos envolver especialmente nas bênçãos da sabedoria, do discernimento, a fim de a gente conseguir penetrar, compreender a mensagem e o tema reservado para a noite de hoje. Particularmente peço as bênçãos da espiritualidade vinculada a essa querida instituição, para que ela mesma nos inspire, a fim de a gente caminhar de acordo com as diretrizes do mundo espiritual acerca do assunto, não o desviando ao sabor e ao capricho da minha ignorância ainda e das minhas paixões. Os dicionaristas têm muita dificuldade de definir a expressão vida, porque a partir de cada área do comportamento, do intelecto, da aptidão, o termo vida é definido de uma maneira particular. Genericamente falando, a vida é considerada como um conjunto de propriedades e qualidades graças aos quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, mantêm certa atividade. A expressão atividade, do ponto de vista da definição geral, está indissocialmente ligada à expressão vida. Vida e atividade são elementos indispensáveis. Quando se fala em vida, fala em atividade. Mas não é qualquer atividade. Diz ainda os lexicógrafos, os especialistas em definição, que ao contrário dos organismos mortos, repetindo, ou da matéria bruta, esses organismos mantêm uma contínua atividade manifestada em certas funções. Funções essas que são caracterizadas como metabolismo, crescimento, reação a estímulos, adaptação ao meio e reprodução. Assim se manifesta especialmente o dicionário Aurélio, conhecido da língua portuguesa. Mas, quando a gente pega as áreas diferentes da ciência, ou do comportamento, ou da cultura, a gente vê que cada setor do pensamento humano procura definir a vida de acordo com sua lente, com seu espectro, de acordo com a sua angulação, a sua perspectiva particular. O antropólogo definirá a vida diferentemente do sociólogo, por exemplo. Aqueles amantes das ciências naturais terão a definição talvez adstrita, subordinada à ciência biológica, aos automatismos celulares, diferente do poeta, do filósofo, do religioso ou do educador. E cada uma dessas definições estão corretas. Ao mesmo tempo imperfeitas e incompletas, porque não consegue abarcar essa expressão na sua definição total, na sua completude. Se a gente perguntar o que é a vida para um antropólogo, ele vai dizer que é um fenômeno que aconteceu, particularmente no período pré-cambriano, quando as primeiras formas de vidas aparecem, embora os fósseis não foram encontrados, porque, conclui ele, que no período logo após, alguns anos depois, ou alguns séculos depois, o período cambriano, já havia uma fauna e uma flora rica, o que deduz eles que no período pré-cambriano já havia algum tipo de vida, alguma forma de vida. Se a gente investigar do ponto de vista da biologia, as ciências biológicas vão dizer de maneira geral que a vida é um protoplasma e um raio de sol. Esse organismo muito simples, celular, com a incidência de luz solar, pode manifestar vida, ou pelo menos dar uma ideia da origem da vida, porque muitos acreditam que na origem da vida terrena, o protoplasma e o raio de sol, a incidência da luz solar sobre o protoplasma
fez com que ele se desdobrasse, se desenvolvesse e desse ensejo pelo evolucionismo às formas de vidas variadas. Ou, se quiser de maneira mais fácil, se desaparecesse todos os vegetais, animais e criaturas humanas e ficasse apenas um protoplasma em um raio de sol, daqui a alguns bilhões de anos, teríamos todas as formas de vidas refeitas no planeta. Aliás, Emmanuel, em A Caminho da Luz, confirma essa assertiva quando disse que quando o primeiro protoplasma foi produzido no mundo terreno primitivo, os engenheiros espirituais que assessoravam a equipe de Jesus descansaram. E é por essa razão que tem a conotação bíblica que no 7º dia Deus descansou. Mas Claude Bernard, por exemplo, o famoso médico e fisiologista, um dos pais da medicina experimental, vai afirmar que a vida é difícil de ser definida pela sua complexidade e sua abstração. Por outro lado, o Santo Agostinho vai dizer que a vida é simples na sua manifestação visível, porque é basicamente definida pelos seus automatismos biológicos, nutrição, reprodução, crescimento, repouso, mas que tem um princípio por detrás dela, que é responsável por ela, que ele chamava enteléquia, emprestado de Aristóteles, e que ele vai dizer que esse princípio, que tem uma origem divina, portanto, é o princípio da vida e, ao mesmo tempo, o próprio elemento que vai encaminhar a vida para a sua destruição, pelo menos de natureza biológica. Quando jovem, Albert Einstein, esse notável matemático concepcionista, esse homem que em 1905, como dizem os especialistas, publicou 5 artigos científicos, e os 5 artigos competiram entre eles para ver quem ganhava o prêmio Nobel. Se ele tivesse ambição científica, talvez ele publicasse cada artigo em um ano sucessivo, para ser galardeado, para ser homenageado com esse prêmio máximo da ciência. Esse homem era, a princípio, cético em relação à metafísica e espiritualidade. Ele costumava dizer que a matéria explica a matéria. O universo explica-se a si mesmo, não sendo necessário qualquer entendimento de natureza metafísica, espiritual, religioso, para entender o próprio cosmo. No entanto, após o ano de ouro da física, o 1905, e a apresentação especialmente do efeito fotoelétrico da teoria da relatividade restrita e geral, Einstein, em uma de suas obras, que mais tarde, cuja declaração vai ser traduzida em uma obra para leigos, chamada Como Eu Vejo o Mundo, uma obra que qualquer pessoa pode ler as ideias principais dele, ele vai dizer que antes eu considerava que a matéria explicava a matéria e que o universo explicava-se a si mesmo, não sendo necessário qualquer elemento espiritual ou metafísico. Mas, depois de examinar a segunda lei da termodinâmica, a lei da entropia, graças a cujo conceito se explica a ideia da consumição de energia e graças à consumição de energia, a vida se manifesta e o desgaste da energia produz, portanto, a própria alteração e destruição da matéria. Quando examinando a fecundação sexual, o gameta masculino fecundando o gameta feminino, eu me detenho deslumbrado e percebo que alguma coisa além da matéria parece estar formatando a matéria. Porque ao visualizar o fenômeno da concepção, eu fico entusiasmado por perceber que, a priori, o que eu achava que naquela célula-ovo, naquele futuro embrião e futuro feto, o que deveria ser, a cada processo de divisão celular, também o compartilhamento da energia e dos elementos quânticos iniciais, eu percebo que após a multiplicação celular e a formação de um corpo adulto e cerca de 60 a 70 trilhões de células, ei-las com o mesmo quantum de energia da sua célula-mãe, da sua célula inicial, ou eu estou errado, ou algo pensante e atuante está para além da matéria. Como podemos imaginar que de uma mesma célula se ramifica, se multiplica uma série de ramos, e aqui eu peço licença para Einstein para dizer que eu também fico deslumbrado com essa experiência
de uma célula que é formada pela fecundação de duas, gerando, portanto, ali um corpo em formação, de um mesmo elemento inicial, começa a surgir célula óssea, célula de cabelo, célula de tecidos, neurônio, a partir de uma mesma origem. É como você plantar cenoura e colher banana, melão, melancia, tudo que é fruta. De um mesmo ramo. Einstein vai dizer que, para além do universo, existe um elemento atuante e pensante que preenche tudo e ao mesmo tempo está fora dele. E ele conclui, é essa a ideia que eu faço da ideia de Deus. E mais tarde vai dizer, vivemos em um universo de ondas, de ideias, de vibrações. No entanto, Albert Einstein, embora fosse contemporâneo, aliás, pós-contemporâneo, não conheceu a doutrina espírita e as elaborações fantásticas que os espíritos ofereceram a Allan Kardec, que antecipam aquilo que ele elucubraria e que abraçaria através do espiritualismo à la Spinoza, porque ele simpatizava com o panteísmo espiritual de Spinoza, mas que Allan Kardec, através dos espíritos, já havia recebido um espiritualismo mais robusto e mais substancial. Graças à doutrina espírita que apresenta a ideia de que a vida tem um conceito muito maior do que as experiências materiais. Se na experiência material já é difícil definir o processo da vida, o Espiritismo alarga ainda mais a sua concepção e compreensão, dizendo que a experiência material não é a vida, é apenas um aspecto da vida verdadeira com V maiúsculo. Porque a vida verdadeira se desdobra no aspecto denso da carne e sutil do extracarne, se quiser assim. A vida é a mesma, seja no corpo somático denso, seja numa matéria mais sutil, mais vibracional, mais quântica, fora da matéria chamada carne. Fora das expressões corporais. Entramos na vida, ou melhor, entramos na experiência física, saímos da experiência física, diz a doutrina espírita, sem nem entrar, nem sair da vida. O indivíduo sai da experiência material, corporal, mas não sai da vida. Matar o corpo ou morrer não é sair da vida, é sair da experiência corporal, porque ninguém sai da vida. Essa concepção que o Espiritismo apresenta alarga ainda mais a compreensão da vida e vai também situar a experiência física do corpo apenas como uma experiência super importante, mas que tem uma finalidade maior do que a própria vivência na carne, a própria vivência material. A vida verdadeira é anterior ao nascimento e é posterior à morte encefálica. A vida verdadeira vai para além. E o que o Einstein não conseguia compreender é que no momento da fecundação sexual há um elemento ali organizador da biologia, que os parapsicólogos soviéticos já denominavam modelo organizador biológico, e que ao longo das tradições de todos os tempos esotéricas, religiosas, místicas, filosóficas, recebeu mais de 300 denominações, nomes os mais variados, e que os espíritos, a Allan Kardec, deram o nome de perispírito. Esse modelo organizador biológico, esse modelo organizador da vida. E vai dizer a doutrina espírita, por intermédio do codificador, que é o momento do nascimento, é o momento em que a alma, mergulhada naquele corpo, começa a sua experiência material. Os espíritos chegam a dizer que o choro do bebê é simbólico para dizer que ele já se encontra no número dos vivos, entre aspas. É um símbolo de que ele adentrou de maneira definitiva aqui no sentido de que espiritualmente ele já não pode mais recuar, embora possa acontecer alguma situação biológica e ele morrer, o bebê morrer. Mas definitiva no sentido que ele já está mergulhado na matéria e que ele já pertence ao número dos encarnados.
Essa é a ideia. Mas nesse processo de nascimento, na doutrina espírita existem dois conceitos importantes que às vezes a gente confunde, são dois conceitos distintos. Dois conceitos que ficaram muito conhecidos de alguns autores mais atuais após Allan Kardec. Dois conceitos válidos. Um se chama processo reencarnatório, que é mais ou menos o que a gente vai examinar nesse tema, união da alma com o corpo, união da alma e do corpo, a partir da questão 344 de O Livro dos Espíritos. E o outro chama-se planejamento reencarnatório, que é outra coisa. O planejamento reencarnatório é anterior ao processo reencarnatório. O planejamento é a planificação, é a elaboração. Na obra da codificação de Allan Kardec, não tem um detalhamento muito esmiuçado do planejamento reencarnatório. Mas tem lá os germes, que mais tarde os espíritos irão desenvolver aquilo, irão detalhar. Allan Kardec não podia contemplar tudo. Não dava para contemplar tudo. Mas já está lá, na obra da codificação, a ideia de que o espírito, antes de reencarnar, escolhe o gênero de provas pelas quais ele vai passar. Ora, se escolhe, houve uma escolha, houve uma deliberação. Kardec não esmiuça detalhadamente isso. Diz que o espírito escolhe. Que ele opta. E também essa resposta que os espíritos dão a Kardec é genérica. Mais tarde, os próprios espíritos dizem a Kardec que há espíritos tão infantis, à semelhança de crianças, que alguns não têm condição de escolher por si próprios. Mas, de maneira geral, o espírito escolhe. Aí você pode falar, por que escolhe? Porque ele tem que optar. Se ele diz assim, escolhe por mim. Se não der certo, depois desencarno, volto na próxima. Mas aí ele não melhora moralmente. Se ele terceirizar a sua responsabilidade, ele tem que se envolver, ele tem que, de alguma forma, ter expectativas. Querer vencer um projeto, querer elaborar, se planejar, para depois ele avaliar aquilo. Então ele precisa se envolver com o projeto que ele escolhe. Com exceção daqueles espíritos que não têm condição de escolher. Não tem discernimento. Se no mundo físico há o planejamento familiar, o casal se prepara para, por exemplo, ter filhos, por que no mundo espiritual não haveria um planejamento? Um planejamento, é claro, muito mais sofisticado. Então o planejamento reencarnatório é essa, como Kardec diz, escolha de provas. E Kardec vai dizer, as escolhas de provas, não pense que é a escolha das coisas comezinhas do dia a dia que você acha que estava planejado e que o espírito escolheu. Eu subo aqui no palanque, aí dou uma topada aqui, nessa superfície aqui, aí sinto a dor no pé, aí eu vou dizer que dia 4 de outubro de 2019, antes de eu reencarnar, eu me programei para chegar no GELAC, tomar uma topada e doer o dedo, porque isso estava no meu planejamento reencarnatório. Ninguém, sem consciência, vai achar que isso era planejamento reencarnatório. O planejamento reencarnatório não é a determinação reencarnatória de tudo. Kardec vai dizer, é a escolha daquelas grandes provas que afetam o moral. E chega a dizer, não creia que fazendo a comida você queimou o dedo porque estava programado. Foi uma negligência nossa. Foi uma situação. Mas as coisas de grande porte pelas quais o espírito vai passar. E eu não vou detalhar aqui isso, porque senão a gente desvia demais do tema. Mas tem um planejamento. E o planejamento varia de espírito para espírito. Alguns planejamentos são muito variados, são muito detalhados. Outros são mais assim no automatismo. Mas de maneira geral, os espíritos têm um planejamento. E a escolha que o espírito faz como espírito, diz Allan Kardec, quase sempre, como homem, ele periclita. Ele às vezes acha pesado demais o que ele escolheu. Só que ele não lembra do que escolheu. A gente vai dizer, mas que negócio é esse? Quer dizer que eu passo por uma situação... Mas a escolha foi feita antes. O livre-arbítrio foi anterior. Não é um determinismo absoluto, porque a escolha foi prévia. Mas como homem, diz Allan Kardec, às vezes o indivíduo pensa muito mais como homem, homem aqui no sentido de ser encarnado, do que como espírito. E às vezes ele acaba não... Como espírito ele vê de uma outra forma. Ele escolhe, ele delibera. Já falei aqui que numa das obras de André Luiz, uma mulher está planejando o seu processo reencarnatório junto com os benfeitores espirituais, analisando o seu genoma, o seu mapa genético, etc. E aí o mentor espiritual diz, não, você está pronto. Ele diz, eu queria uma alteração, eu queria alterar aqui, queria vir com um distúrbio na tireoide, uma alteração aqui, porque eu queria alterar um pouco o meu metabolismo, porque eu quero reencarnar e não ser muito bela. Qual é a mulher que vai pedir isso no mundo? Só antes de reencarnar mesmo.
E ela diz, porque nas últimas encarnações eu fui uma Vênus de beleza e só deu ruim. Ela não falou dessa forma, eu que estou falando da minha maneira. Só deu ruim. Só fiz besteira. E eu não quero mais a beleza física, eu quero outra coisa. Então, imaginemos, né? Mas o processo reencarnatório é aquilo que Kardec chama a união da alma com o corpo. Que é esse processo. Na questão 344, Kardec pergunta a emblemática questão: em que momento a alma se une ao corpo? Peço licença para ler. A união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. O grito que então escapa dos seus lábios anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. A primeira dificuldade para essa resposta aqui, para os estudiosos do século XX, na doutrina espírita, foi entender o que é que os espíritos queriam dizer com concepção. Porque do ponto de vista da embriologia e das ciências atuais, concepção é um termo vago, que era o termo que usava na época de Kardec no século XIX. Porque concepção pode ser tanto sinônimo de fecundação, como sinônimo de nidação. E aí houve, inclusive, discussão. Eu lembro de um congresso espírita aqui na Bahia, por volta de 2000, que houve, inclusive, uma discussão sobre isso, autores que divergiam sobre o assunto. A mim me parece que a questão é solucionada por vários autores espirituais hoje, mas o primeiro que abordou diretamente a questão foi André Luiz, em Missionário da Luz. Quem lê o capítulo Reencarnação, onde ele descreve o processo de Sigismundo, fica claro durante o processo que o espírito se liga ao seu futuro corpo em formação no momento da fecundação. E não após a fecundação, na nidação, que é aquele processo onde o embrião ou o futuro feto cai, né? A verdade é que André Luiz vai dizer em Missionários da Luz que o processo reencarnatório é um processo muito delicado, muito sutil. Ele utiliza o exemplo de Raquel e Adelino, onde o casal se busca, e aí para quem fica assim, às vezes envergonhado ou embaraçado com os espíritos o tempo todo nos influenciando, na obra está claro que o casal tem direito à privacidade. No momento que o casal se busca, os espíritos bons e sérios respeitam a privacidade do casal. A reencarnação não é operada durante o ato sexual ou logo após, não. Se espera e alguns momentos depois se leva o reencarnante para implantar no veículo futuro materno. Naquele período em que o espermatozoide está viajando pela trompa de Falópio. Naquele período, os espíritos levam o reencarnante. Mas é claro que o processo de Sigismundo, o casal adormece depois do ato sexual, então eles se aproximam, e aí vai. Aquele processo não é um processo absoluto para todos. Cada reencarnação é uma, como cada desencarnação é uma. Porque você imagina aqui, vou colocar uma coisa já dramática aqui, imagina uma mulher sendo estuprada. Já pensou os espíritos programando a reencarnação? Ele vai ser estuprado agora, vamos lá. Obedece a outros parâmetros. É claro que há um planejamento maior, mas que nos escapa como é isso. Então, cada processo é um. Viana de Carvalho, por Divaldo Franco, em uma obra fantástica chamada Atualidade do Pensamento Espírita, esse grande estudioso, vai responder uma pergunta sobre isso, dizendo que não apenas na fecundação, mas em alguns casos, o reencarnante, com o seu perispírito, a vibração do seu perispírito, quando é colocado, quando é implantado no útero materno, mesmo que ele não tenha consciência, às vezes ele de maneira consciente, se é um espírito mais evoluído, mas mesmo que ele não tenha consciência, ele dispara por uma sintonia vibratória a corrida por parte daquele espermatozoide que vai ganhar a corrida, do qual ele necessita. E aí Viana ilustra dizendo, imaginemos um espírito com carga X, portanto, ele magneticamente ele se conecta, como uma conexão mesmo, Bluetooth, a um espermatozoide com aquela carga X, que vai impulsioná-lo.
Ora, mas o que a gente sabe por Allan Kardec e os benfeitores é que há uma perturbação a partir do momento da fecundação. O espírito vai experimentando uma perturbação reencarnatória. Perturbação de vários sentidos e envolve vários sentimentos. Segismundo, na obra Missionários da Luz, experimentavam inquietação, e os espíritos dizem isso a Kardec, uma aflição, inquietação. Por quê? Porque a reencarnação é um mar de incertezas. Ele vai mergulhar na carne, ele vai ser criança, ele vai ter que ser cuidado, ele pode esquecer as expectativas e as disposições que ele tem no mundo espiritual, e pode fazer tudo errado, e pode complicar a situação dele. O espírito entra numa espécie de angústia antes de reencarnar. Porque ele não sabe o que é que vai dar. Ele fica numa incerteza. E os espíritos chegam a dizer a Allan Kardec que a perturbação de nascer é muito maior do que a de desencarnar. Porque existe uma perturbação desencarnatória. A perturbação espiritual, como está lá, e Allan Kardec explica. A perturbação espiritual de desencarnar é o seguinte: o espírito vai desencarnando, ele vai adormecendo, ele vai despertando no mundo espiritual, e as ideias... Sabe quando você toma anestesia, vai para a cirurgia, toma anestesia, e depois que você acorda da anestesia, as ideias vão chegando aos poucos, você fica convalescente ainda pergunta que oração, quanto tempo eu fiquei na cirurgia, que dia é hoje, etc. Essa é a perturbação espiritual. Agora, esse despertar, para alguns espíritos é suave, e demora pouco, para outros demoram anos e até séculos, e para muitos é feito de pesadelo. Aí cada caso é um caso. Então essa perturbação não é necessariamente uma perturbação para todos. É um despertar. É um despertar. A perturbação, portanto, da desencarnação. Só que os espíritos, diz Allan Kardec, que desencarnar é sair da prisão. Reencarnar é entrar nela. Anos depois, Helen Wambach, a notável psicóloga norte-americana, terapeuta de regressão, regrediu ao chamado período entre vidas, não reencarnação passada e nem vida intrauterina, entre vidas. E o relato dos sujeitos que ela investigou era dizendo da angústia de nascer, que era muito pior do que morrer. Confirmando mais de 100 anos depois Allan Kardec. Ora, a perturbação de encarnar na união da alma com o corpo é como se fosse assim: o espírito vai silenciando ou vai dormindo para a vida espiritual e vai acordando para a vida material. Essa é a ideia. Daí a gestação vai evoluindo e o corpo vai evoluindo, os vínculos com a matéria vão ficando mais fortes, por isso vai se apertando, como diz os espíritos, e ele vai mergulhando na matéria, na densidade da matéria, ele vai mergulhando naquele corpo em formação. À medida que ele vai mergulhando, ele vai dormindo para a vida espiritual e vai despertando para a vida material. Essa agonia vai tomando conta dele, a inquietação, a incerteza. Genericamente falando, é claro. A gestação vai avançando, vai ficando mais fortes os laços. Por isso que os abortamentos espontâneos que acontecem, a miúde acontecem no primeiro trimestre. Porque os laços são mais sutis. E Kardec vai dizer, o espírito pode recuar. Escolheu reencarnar e depois se arrependeu. E recua diante da experiência reencarnatória. Ao recuar, ele rompe o laço, como os laços ainda são frágeis, e acontece um abortamento espontâneo. Um abortamento espontâneo. Na desencarnação, o espírito se liberta da matéria densa e vibratoriamente ele vibra no nível espiritual assim sutil do mundo espiritual, de acordo com o seu tônus vibratório. Sabe? É uma questão de afinidade. Essa é a ideia. Daí tudo aquilo que a gente acumula e cultiva no nosso mundo interior, quando a gente desencarna, automaticamente por um efeito magnético. Porque a lei das afinidades existem aqui. Se a gente colocar aqui várias oficinas para todo mundo conversar, as pessoas vão se aproximar por identidade de interesses, seja pela profissão, seja pelo tipo de leitura que faz, pelas preferências musicais, culturais, etc. Mas no mundo físico isso fica menos visível. No mundo espiritual, cuja matéria é mais sutil, não é a matéria da carne, é a matéria densa, isso é quase que automático. É magnético. É muito mais efetivo. Aqui no mundo físico, às vezes a gente tem dificuldade de ver essas afinidades, porque está dentro da gente. A matéria orgânica, o corpo, nos esconde um pouco. Mas às vezes a gente vê isso claramente. E às vezes isso se reflete no ambiente. Quer ver uma coisa? Vou dar alguns exemplos.
Imagine, por exemplo, o cachaceiro. Você já imaginou aquele cachaceiro de pinga mesmo? Ele se acabar na cachaça num ambiente assim, bem bonito, com aquelas pessoas assim, oferecendo pinga. Você quer pinga? Aquelas mulheres bonitas assim, com aquelas toucas de padaria, aquelas coisas assim, bem... O que acontece normalmente com... Qual é o ambiente que ele se acaba na cachaça? É um ambiente assim, desorganizado, igual como ele está. Aí você vai, por exemplo, para alguém que quer ir, por exemplo, para um local de música de concerto, de cultura, de teatro, você vê o ambiente de acordo com aquelas disposições. E o contrário também. Sei lá, você vai participar de um churrasco, você não vai dizer, não, bota aí a Barcarola de Chopin para tocar. 1812 de Tchaikovsky, ou a missa de bar. Não, isso aqui é um ambiente incompatível com esse tipo de música. Alguém vai falar isso. Bota aí o pagode, o molejo, o arrocha, o funk. Bota um negócio assim. Nenhuma crítica, eu não estou entrando em juízo de valor, nada. Do mesmo modo, fica estranho a pessoa dançar baile funk numa sala de concerto, por exemplo. Fica um pouco diferente, estranho, descontextualizado. O ambiente, mesmo no mundo material, reflete um pouco aquilo que a gente busca. No mundo espiritual isso é mais patente, porque a matéria é mais sutil, é formada pela mente nossa, é fabricada pelo nosso psiquismo. O espírito, quando desencarna, automaticamente ele vai para onde a sua mente alimenta. Então aqueles... Imagine aquela galera que curtia baile funk pagando. Desencarna agora de graça. Não precisa pagar mais. E para outras coisas também. Então, só que o que eu quero dizer com tudo isso é dizer o seguinte: se no mundo espiritual há planos compatíveis com as nossas condições evolutivas, no mundo material, os espíritos podem reencarnar e conviver juntos e serem heterogêneos, de diferentes níveis evolutivos, de diferentes graus de maturidade. Às vezes a gente não sabe se a gente está convivendo com alguém que no mundo espiritual a gente vai estar no mesmo plano. Por isso aproveite sua família, aproveite aqueles com os quais você convive. Você não sabe se você vai ser mais evoluído e depois vai... Ou então, ou o contrário. Aproveite, portanto, certa vez eu conversava com minha esposa isso, ela diz, aproveite que no mundo espiritual você vai ficar longe de mim. Eu vou ficar lá na frente. E na próxima eu quero reencarnar com outra experiência. Eu disse, pois é, você vai ver minha filha. Aí ela não gostou, ela disse, quem vai ser minha mãe? Aí a briga começou. Mas o que eu quero dizer é que no mundo físico há uma heterogeneidade na convivência. Há diferentes tipos, é democrático. No mundo espiritual há algumas barreiras, não que não haja a possibilidade de também haver convivência. Então veja que a gente mergulha na vida física com um propósito. Agora é interessante, né? Como nós somos espíritos, nós somos mais do que o corpo. Nós somos maiores do que a matéria. Então a gente mergulha na matéria justamente para crescer e se tornar mais do que a matéria. Porque o fato de estar no mundo espiritual não quer dizer que a gente viva a vida espiritual. A gente pode estar no mundo espiritual vivendo a vida da matéria, sem o corpo. Então, mergulhar na carne é uma experiência para justamente superar a carne. Para ir além da matéria. Porque se a gente não for além da matéria, a gente vai viver no automatismo dos animais. Comer, dormir, procriar. Os instintos mais imediatos. Ir além da matéria, desenvolver-se emocionalmente, espiritualmente, é ir além do corpo físico. Ora, Allan Kardec vai dizer que há, a expressão que ele usa é da época, é corrente da época, os natimortos, né? Ele usa muito essa expressão, para aqueles espíritos, ou para aquelas experiências, onde, como o nome diz, nasce morto. Hoje, com os aparelhos, ultrassonografia, com a série de recursos que a medicina tem, a gestante já consegue detectar se o bebê na barriga não está mais funcionando, não está mais vivo. Se o coração parou de bater. Na época não havia isso. E os espíritos, diz Allan Kardec, que quase sempre, há dois elementos aí, nos natimortos.
ou não havia espírito, porque a fecundação sexual pode acontecer, um fenômeno biológico automático, e não há o espírito para habitar. Não havendo espírito, só há uma massa material. Olha que coisa interessante. Ou houve o espírito ligado, portanto o desenvolvimento, a formação organizada, e mais tarde o espírito recuou, como a gente falou aqui. E os espíritos dizem, no primeiro caso, eles dão uma resposta enigmática. Quase sempre se deve às imperfeições da matéria. A gente pode pensar aqui nos acidentes biológicos, de alguma complicação gestacional, em alguma questão biológica. E aí o espírito não ficou. Ou então, se é o caso, não havia espírito ligado. No caso do espírito recuar e ocorrer, portanto, a frustração da gestação, os espíritos dizem a Allan Kardec que, nesse caso, o espírito que recuou, ele tem um compromisso. Era melhor ele ter pensado mais. Ele pensou, escolheu, aceitou o processo reencarnatório e depois recuou. Ele gerou sofrimento nos pais que esperavam a gravidez, por exemplo. Ele gerou expectativa. Então aquilo gera um débito para esse espírito reencarnante, para o candidato. Mas que em todas as situações de gestação frustrada, há uma prova para os pais. Uma aprovação para os adultos que vivem essa situação. Há razões espirituais profundas. E aí cada caso é um caso, é claro. Mas há uma prova aí. No livro Temas da Vida e da Morte, de Filomeno de Miranda, há uma informação preciosa que ele vai dizer o seguinte: há alguns casos em que o recuo do espírito se deu também por participação dos encarnados. Filomeno de Miranda vai dizer, se o reencarnante não é um espírito maduro, se é muito imaturo e é muito sensível, muito melindrado, ao ver que os pais não desejam ele, que a mãe, sei lá, bate na barriga, pragueja a gravidez, que o pai xinga e se revolta porque a mulher está grávida, ao se ver rejeitado da atmosfera doméstica, ele pode recuar. E aí Filomeno de Miranda vai dizer, nesse caso, há uma corresponsabilidade. A responsabilidade do espírito que recuou, mas há uma certa participação dos encarnados que rejeitou ele. Olha que coisa interessante. E no final desse capítulo do nosso tema, Allan Kardec aborda a questão do abortamento. Os espíritos dizem a ele que o abortamento, a prática da interrupção voluntária da gravidez, genericamente falando, é uma espécie de transgressão à lei de Deus. É uma agressão à lei divina. Porque é interromper, portanto, um processo que estava se dando, por meio do qual havia a possibilidade de um espírito vir a esse mundo, e que o vínculo dele foi cortado. Joana de Ângeles chega a ser mais severa em uma das suas obras, Após a Tempestade, quando diz que no futuro as legislações humanas e a humanidade vai olhar para o tempo atual, na defesa do abortamento, na defesa da prática do aborto, como sendo uma coisa pré-histórica, uma coisa de peça de museu, uma coisa ultrapassada. E ela ainda acentua: ampararemos a todos, e devemos amparar a todos, nenhum julgamento, mas o aborto constitui um crime perante as leis de Deus, que faz mal justamente a nós, aos encarnados, mais do que aos desencarnados, que ficamos com as sequelas do aborto. Mas quando a gente fala responsabilidade do aborto, a gente não está querendo colocar a culpa só na conta da mulher. Os homens também somos responsáveis. Porque às vezes a mulher não quer levar a gravidez adiante porque o companheiro a abandona. Porque o companheiro não quer assumir a responsabilidade. Porque o companheiro a pressiona para abortá-la. E às vezes até força fisicamente para abortá-la. Então há uma responsabilidade também do sujeito masculino. O Espiritismo, no entanto, é claro para dizer que o abortamento deve ser evitado. Chegam a dizer as entidades espirituais, se você engravidou e não queria, deixe ele nascer e dê. Dê, tem tanta gente que quer ter filho. Ofereça uma instituição, dê. Acha que não tem condição de levar adiante, deixe ele nascer e entregue. Mas não corte o processo de uma experiência física. Mesmo em casos de estupro,
o espiritismo é contrário ao aborto. Porque o aborto não vai resolver o crime hediondo de um psicopata que violentou a mulher. Que é uma atitude infeliz e grave. Mas cortar uma vida que não tem relação, não tem a ver com aquele criminoso hediondo, ou com aquela situação hedionda, não resolve. Não resolve agir dessa forma, porque não vai, de alguma forma, anular já a situação do estupro. É claro que deve ser muito dramático, deve ser muito sofrido uma mulher levar adiante uma gestação fruto de estupro e mais tarde ter um filho que ela sabe que foi de uma violência sexual. Deve ser uma coisa inimaginável, uma prova severa. No entanto, as marcas do abortamento nela, psíquicas e físicas, é um preço que talvez não seja interessante pagar. Novamente, a mesma regra. Houve estupro, legalmente falando, há a possibilidade do abortamento. Mas o espiritismo conclama que nem tudo que é legal é moral espiritualmente. Tem o filho do estupro? Dê. Não tem condição emocional de lidar com aquilo? Dê. Eu conheci um caso do movimento espírita aqui, em Salvador. Já faleceu ela. Já conheci ela idosa. Vítima de estupro com 15 anos. E ela, espírita já, no movimento espírita, levou adiante. Frequentava a Mansão do Caminho de Divaldo. Eu já conheci já idosa, com mais de 80 anos. Ela me disse, Flávio, minha família, que era espírita também, me pressionou para abortar. E eu, da juventude espírita, começando o espiritismo, levei adiante. Me casei depois, tive 3 filhos. 3 filhos que não dão a mínima para mim. O marido abandonou, já está em outro casamento. E esse filho aqui é meu anjo da guarda. É ele que cuida de mim, que dá conta de mim. Sem ele eu não seria o que seria de mim. Então eu fico pensando o que é que seria de mim se eu tivesse interrompido aquela gravidez. Embora a situação dolorosa do estupro. Quando eu vi o depoimento dessa mulher, eu disse, essa mulher se tornou uma missionária. Alterou a aprovação por uma missão. Ressignificou. A única exceção, dizem os espíritos, Allan Kardec, para o aborto, são chamados abortos terapêuticos, quando a vida da gestante corre risco. Os espíritos dizem, nesse caso, é melhor não arriscar perder uma vida que já está formada, em detrimento de outra vida que ainda está em organização. É melhor sacrificar uma vida que está ainda em organização do que correr risco de perder uma vida que já está formada. Na época que os espíritos disseram isso, é claro que as mulheres que morriam, por exemplo, de infecção puerperal e de uma série de problemas, era muito mais do que hoje. Que tem uma série de elementos e estratégias para salvar a vida da gestante. Mas ainda hoje há casos necessários de aborto terapêutico. Eu me recordo de um, que é a gravidez ectópica. Na minha família tem um caso desse, de gravidez ectópica, em que o embrião se desenvolve na trompa, gerando dores, hemorragia por dentro e pode gerar a morte da mulher. O próprio embrião e feto não vai se desenvolver, ele vai explodir na trompa. E vai matar também a gestante. Nesse caso se faz o chamado aborto terapêutico, para que a mulher não morra, para evitar esse risco. Mas quem vai dizer se o aborto é terapêutico é o médico. Porque tem muita gente dizendo assim, não, eu tenho problema de saúde, não posso ter, eu tenho problema no coração. Tem problema no coração para não ter o filho, mas não tinha problema no coração para fazer o filho. Não, é o médico que vai avaliar isso. A verdade é que os relatos que a gente tem dos efeitos do abortamento no mundo espiritual não são interessantes se a gente pensar em uma cultura pró-aborto. Nenhum julgamento para aqueles que já fizeram o aborto. Pelo contrário, amparo a todos. Mas o relato é um relato preocupante. Em 1970, no Pinga Fogo de São Paulo, Chico Xavier deu uma declaração de uma senhora que ele conheceu que cometeu sucessivos abortos, desencarnou, e depois ele localizou, ali mesmo em Uberaba, em uma nova personalidade, em uma menina, que quando chegou aos 20 anos de idade,
experimentou a angústia de querer ser mãe e não conseguiu. Ele acompanhou durante anos as limitações, ela foi a médicos, ela fez... E a limitação dela era uma limitação absoluta, não era uma limitação relativa. Fez os processos, os tratamentos da época, estava realmente impedida. Tinha uma série de complicações na área genésica, na área uterina, pelo aborto, pela sucessiva prática de abortos provocados, dilacerou, alterou essa área genésica sexual, essa área ligada à fecundação, ao sexo, e voltou, portanto, com uma série de desregulação. Coisa mais leve que ela tinha era endometriose. Isso era o mais leve. Tinha coisa mais grave. Tava a área realmente bastante complicada e para os médicos da época não havia. E o Espírito Emmanuel diz, na angústia de querer ser mãe e não conseguir, ela reconstitui essa área e repara os delitos cometidos. A gravidez que ela não as gestações que ela não soube dar valor no passado, ela está dando valor agora. E está se recuperando espiritualmente. Claro que cada caso é um caso. Há casos que a mulher tem um impedimento relativo e não absoluto, faz tratamento, viaja, faz FIV, faz reprodução assistida, faz inseminação artificial, e aí, de repente, consegue. O débito espiritual não era de não ter filho absolutamente, mas era de ficar tentando, investindo, tentando, e nessa angústia foi recuperando-se e até que conseguiu. Na dificuldade para valorizar. Cada caso é um caso. Só para eu concluir o raciocínio, Divaldo Franco, em um dos seus depoimentos mais fantásticos, ele contou que conheceu uma pessoa, na época que a Mansão do Caminho ainda era na calçada, depois mudou para Pau da Lima, ele conheceu uma pessoa que era uma frequentadora da Mansão do Caminho e que depois foi conversar com ele, falando do seu drama. Divaldo, eu me envolvo com uma pessoa, mas é um relacionamento que não é um relacionamento possível de viabilizar, porque ele é casado. A gente mantém um relacionamento já de anos, e ele sempre me chantageia, me ameaça. Se você engravidar e tiver filhos, eu lhe abandono. Na época não havia DNA, não havia nada. E eu não tenho condição de levar uma maternidade sozinho. Eu cometi 16 abortos. E Divaldo procurou esclarecer, etc. Mas a situação continuou assim. E ela, algum tempo depois, ela contraiu um câncer de colo de útero. Na época, o processo foi bastante violento e as terapias da época também eram bastante agressivas, a radioterapia, a pessoa ficava toda queimada na época. E Divaldo disse que um dia, ele orando muito por ela, concentrando, ele saiu do corpo e foi vê-la. E ele percebeu, por orientação de Joana e pela visão que ele teve, que dos 16 abortos, 8 foi um espírito que tentou, que era muito ligado a ela. 8 vezes. E esse espírito se rebelou de tal forma que o corpo foi expulso, mas as fixações perispirituais no organismo dela ficou. E ele se agarrou a ela. E a vibração de ódio e de revolta em relação a ela, que ela ia assimilando pela consciência de culpa, porque a nossa consciência de culpa vai assimilando também onde está o devedor, aí está o cobrador. E aí, ele dizia, desdobrado do corpo, ele encontrou-se com ela, ele dizia, fui eu que me agarrei a ela, e com meu ódio, dei início ao processo de neoplasia, de desorganização celular, começando daqui, na irradiação do meu psiquismo sobre ela. Um câncer que começou numa irradiação espiritual. Vou levá-la à morte, eu quero ela aqui. Antes disso, algum tempo depois, o senhor, ligado ao caso, desencarnou de um infarto fulminante. Ela teve um processo muito doloroso de câncer, e mais tarde, Divaldo disse que, em desdobramento, ela teve um outro contato com ela. Disputaram tanto aquele corpo, o espírito se agarrando ao veículo físico, e sendo expulso 8 vezes, essa luta por disputar aquele vasilhame corporal fez com que eles ficassem grudados no mundo espiritual, ligados, numa irradiação de ódio. Joana de Ângeles disse, eles estão programados para reencarnar chifópagos. Aqueles irmãos siameses onde compartilham órgãos. Vão voltar. Aconteceu um caso há alguns anos que chocou a mídia, né? Porque eram irmãos siameses aqui. Se não me engano, em Nazaré, naquela maternidade. Várias revistas de circulação nacional
noticiou. E quando um começou a morrer, o outro, que brigavam, o outro dizia, se você morrer, seu miserável, eu morro também. Ódio de antanho. Então, a implicação dos abortamentos tem isso. O que não significa aqui censurar a mulher, muito pelo contrário, amparar para ela se recuperar. Ninguém que tenha cometido algum deslize nessa área que não possa se recuperar. Mas para concluir e ouvir a pergunta, gostaria só de dizer o seguinte, com todas essas elucubrações, esses raciocínios que a gente aqui levantou da união da alma e do corpo, e levando em consideração a união da alma com o corpo a partir da fecundação, vou tocar num tema até um pouco delicado, mas é importante, que é pensar aqui com a gente que nem todos os métodos anticoncepcionais, de acordo com essa noção espírita, são válidos, embora legalmente são aceitos. A pílula do dia seguinte pode estar agindo após a fecundação. Portanto, do ponto de vista espiritual, pode ser abortivo. Pílula do dia seguinte é método que pode ser criminoso, espiritualmente falando. Embora qualquer pessoa pode ter acesso. Os dispositivos intrauterinos, alguns do passado, porque há uma discussão hoje, boa parte dos especialistas dizem que os DIUs atuais impedem a fecundação. Alguns são espermicidas, outros impedem o processo da fecundação. Mas aqueles do passado, especialmente aqueles de cobre do passado, agia liberando o cobre após a fecundação, portanto seriam métodos abortivos, do ponto de vista espiritual. Essa concepção espírita nos ajuda a entender essas coisas. Agora, os outros métodos anticoncepcionais são válidos. Melhor, muito melhor do que abortar. Aliás, dizem os espíritos que esses métodos foram inspirados a partir da década de 60, que foi a época da revolução sexual, da liberação sexual, justamente para uma alternativa a fim de impedir os abortos. Porque abortar se a gente tem outros métodos para impedir gravidez. Aborto não pode ser usado como método contraceptivo. Engravida e toma Citotec, engravida e toma substituto, engravida e faz a experiência com o obstetra famoso, a clandestina. Como acontece em todos os lugares. Por que optar por isso? E gerar mais tarde para si fenômenos que começam nessa vida com fenômenos emocionais. Carl Gustav Jung tem um texto que ele vai dizer que observava muitas mulheres que tinham menopausas problemáticas, tinham cometido abortos na juventude. Depressão no período da menopausa, ou depressões que ficam reincidindo em mulheres por conta de práticas de abortamento. Então a gente livra-se, aspas, do problema, daquele problema materializado, só que paga o preço na saúde mental. Tudo isso a gente deve pensar, refletir. A verdade é que, se a gente tem no mundo físico, amigos, experiências de ir para lá, ir para cá, comprar coisa. Hoje mesmo eu fiz mercado antes de vir para cá. Faz mercado, compra água mineral, compra manteiga para alimentar menino. Essas coisas tem aqui. É porque a gente tem um monte de coisa aqui na matéria, que são obrigações da matéria, que de um lado nos distraem. Porque se a gente também não tivesse distrações da matéria, tem muita coisa que a gente se apega nesse mundo, para a gente continuar nesse mundo, que são, na verdade, elementos para que a gente se ocupe. Assim, o Chico dizia, inclusive, que ele vivia tanto numa vida espiritual, que ele tinha animais, cachorro, gato, para ter alguma ligação com esse mundo. Tal que ele ficava em transe. Então as coisas materiais, de um lado, tem essa distração, do outro lado pode atrapalhar a nossa proposta espiritual para a gente ficar muito seduzido com a vida da matéria. Mas a verdade é que no mundo espiritual não tem supermercado, não tem água mineral, não tem manteiga para dar para a criança. O que significa dizer que no mundo espiritual o que a gente vai ter é a vida da consciência. Se a gente vive para lá e para cá e não consegue conviver consigo, não consegue estar consigo próprio, como é que vai ser na vida espiritual? Se vai ser um encontro com a própria consciência? Se a gente vive para lá e para cá se anestesiando,
no corre-corre, na pressa, mas não parando para silenciar? Como é que vai ser quando a gente sair da matéria? É melhor começar agora. Começar a se habituar agora. Essa é a experiência da união da alma com o corpo. É a experiência de viver a vida física, vivendo a experiência no aspecto físico, mas sabendo que na experiência física tem um aspecto espiritual importante a desenvolver, enquanto estamos no corpo, enquanto estamos na matéria. O espírito mergulha na matéria para da matéria se libertar. Daí a ideia de a gente desenvolver aquilo que Jesus dizia: o reino dos céus está dentro. Está dentro de nós. Por isso que é necessário que a gente aproveite para amar, fazer o bem. Se as pessoas não compreendem a gente, vão pensar mal, não vão valorizar, problema de cada um. Seja fraterno, seja amoroso. Vai pensar mal, vai achar que eu tô... Ache o que quiser. A gente está tão complexado que até pra gente ser carinhoso, o outro pode interpretar mal. Ah, não, eu não vou botar um coraçãozinho aqui de amor. Outro dia estavam me falando, não, esses coraçãozinhos aqui você não coloca não, porque senão o outro vai pensar mal. Ah, eu vou colocar. Se o outro pensar mal, o problema é da malícia dele. Porque a gente está tão complexado que a gente já vê malícia e erotização em qualquer coisa. A gente está erotizando tudo. Ame, faça o bem. Se o outro pensar mal, o problema é dele. No final das contas, você vai desencarnar e vai encontrar consigo mesmo. Não é com o outro, você não vai prestar satisfação com o outro. Essa é a experiência na vivência da vida física. Essa é a vida que é a vida do convite para o Evangelho de Jesus. Bom, eu encerro meu discurso. Muito obrigado, muita paz. Se você quiser perguntar. Uma dúvida da história do amor no caso dos anencéfalos. Porque assim que detecta nas radiografias que antigamente só sabia o sexo da criança quando nascia. Mas hoje, com 2 meses, já sabe tudo e já sabe que não tem o cérebro. Mas tem um espírito. E que vai viver um dia ou algumas horas depois de nascer. E aí, mas se aqui tiver algum médico, me perdoe, mas se for espírita, ele diz, tenha, na outra casa espírita nossa, uma mocinha engravidou e teve anencéfalo, mas como o pai e a mãe eram da casa espírita, aconselharam ela teve a criança, não fez enxoval, não fez nada, somente a ovinha, e aguardou as horas, viveu um dia e depois morreu. Porque a gente sabe que esse espírito deveria estar necessitando daquele amor daquela mãe. Pelo menos por 9 meses ele foi amado, né? Exatamente. E hoje em dia se manda tirar, é anencéfalo e tira. Do ponto de vista técnico, eu tenho ouvido alguns profissionais da área, muitos dizem que a anencefalia não é uma ausência total de cerebração ou de sistema nervoso, né? Às vezes é uma alteração ou uma ausência de parte do encéfalo e assim por diante. Tem um tronco encefálico. O tronco encefálico tem as reações límbicas, e é inclusive aquela parte nossa mais baixa que no mundo maior André Luiz explica, que tem a ver com o nosso coração, nossa inconsciência, traz relações nossa com essa reencarnação que você falou. Por isso é necessário que venha, porque é o espírito que precisa dessas funções orgânicas para retornar. O modelo ordenador biológico que é o perispírito na próxima reencarnação. Ele tem um tronco, por isso é necessário a reencarnação. Então já contemplou, só adindo uma coisa só, esse processo de algumas horas na incubadora, alguns períodos, às vezes é necessário, aquele espírito estar se depurando. Tem inclusive um texto de Ricardo de Bernardi que fala sobre isso, muito bom, né? Muito bem sobre isso. O Divaldo também fala sobre isso. Além daqueles casos de anencefalia excepcionais, que a pessoa vive um pouco, vive alguns meses, né? Tem uns casos aí excepcionais de anencefalia que tem chamado a atenção. Isso. É maravilhoso esse livro, explica bem isso. A questão do tronco encefálico, a gente traz a reminiscência de vidas passadas que já vinha à tona para na próxima encarnação para resolver o problema. Teve uma garra Exatamente. de 3 anos. Perfeito, exatamente. Eu conheço o caso. Bom, amigos, muito obrigado. Já estamos adiantados no horário. Muita paz. Deus abençoe.